E há uma... Agora, no romance Lotte Zweig, há um aspecto que me chama muito a atenção, que é a reconstituição de época, né? Quer dizer, como reconstituir essa época, que era uma época... Há uma frase muito boa do Ledo Ivo, que ele diz assim: a ditadura é o reino da mentira. Quer dizer, só sobressai, só sobrevive a partir dos pressupostos da mentira. Ora, como foi reconstituir uma época que estava sob esse domínio da mentira, né? Como arranjar verdades para a reconstituição da época aí? Olha, eu acho que eu sou assim um pouco o meu personagem, né? Na Bienal do Livro de Brasília, depois que eu falei, uma leitora perguntou: o senhor é o desconfiado Jeremias do romance, né? Eu sou um pouco desconfiado desses suicídios muito arrumadinhos, essas mortes tão arrumadinhas, porque a morte tem uma coisa de anarquia, de esculhambação, não é? É difícil, Maurício, mas eu gosto do romance histórico. E eu devo ser masoquista, porque dá um trabalho danado, né? Masoquista profissional, porque já é o terceiro ou quarto romance histórico que eu faço. Eu levantei todo o século XVIII para fazer do Marquês de Pombal o meu personagem da Cidade dos Padres. Depois eu fiz todo um estudo da retirada da Laguna, na Guerra do Paraguai, para fazer o Havana e Soldados para Trás. Depois levantei todo o século de ouro da Teresa d'Ávila para fazer um romance sobre a Teresa d'Ávila. Me fascina esse lado de você ter uma vinculação documental com a ficção, porque ao fim e ao cabo as divisões entre a realidade e a literatura são tênues, são fronteiras às vezes móveis. Ninguém conhece, não ficou nenhuma mulher do século XIX para nós, mas Capitu é imortal e ela não existiu. Agora, se você quiser uma mulher do século XIX, você vai à ficção machadiana e você encontra muitas que reuniram o que foram essas mulheres, essa síntese, não é? Estou citando a Capitu porque é a minha preferida, mas existem também outros escritores. Você pega o José de Alencar, o Manuel Antônio de Almeida, todos esses escritores da segunda metade do século XIX, eles nos herdaram figuras emblemáticas que não existiram, mas são ainda mais verdadeiras que aquelas que existiram. O romance de 30 foi assim, a Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, o Érico Veríssimo no Sul. Exemplos não faltam de personagens que, inventados, se tornaram, digamos assim, mais verdadeiros, mais completos do que aqueles que eram documentais. Eu também acho que nas biografias, será que o Napoleão era aquilo que dizem dele mesmo, não é? César. Eu recentemente sou um admirador do César, no seminário lia De Bello Gallico, a Guerra Gaulesa. Eu desconhecia um lance para assustar os gauleses. O César pegou 2.000 gauleses, cortou as duas mãos e mandou-os de volta para as aldeias, para mostrar do que ele era capaz. É um genocida, um sujeito sanguinário. E, em geral, assim, nas biografias aparece um certo halo quase de santidade, não é? Mas as biografias, sobretudo as consentidas, então, e a história também é narrada pelos vencedores, né? Isso é que é outro problema sério, né? Quer dizer, como o pesquisador se desvencilha disso tudo? Eu acho que, como o desconfiado Jeremias se desvencilha, mandado pelo delegado ao local dos acontecimentos, ele é inventado, esse personagem. Lá ele encontra uma personagem que não é inventada. A futura prêmio Nobel, Gabriela Mistral, morava lá e foi uma das primeiras a chegar no local no quarto, na casa onde estavam os mortos. E ela diz uma frase que me fez eu começar o livro todo de novo. A Gabriela diz, ela contemplando a cena lúgubre de um cadáver da mulher abraçada a outro cadáver, a mulher de camisola, com uma lingerie bonitinha e tal. É preciso que se diga que a Charlotte morreu sexy, vestida de uma forma bem sedutora. Abraçada a um homem morto, de terno, gravata, sapato. Por que tão arrumadinho e ela daquele jeito? Suspensórios, né? Até a barba bem feitinha, o bigodinho ali e tal.
Quero dizer, daí a Gabriela olha para o quadro e diz, ela era mais generosa do que ele, porque a versão que então vigia naquelas primeiras horas era um duplo suicídio líquido e certo, porque em geral nós ficamos com a versão que nos passam dos acontecimentos, depois é que nós vamos conferir. O jornal faz a história todos os dias, você abre e diz assim, fulano roubou uma fortuna, daí no outro dia vem, não, quem roubou foi não sei quem, não foi esse aí. Então a imprensa está corrigindo todo dia, daí na quarta-feira, não, foi ele mesmo, daí vem outro, não foi nenhum dos dois, ou então não foram só esses. Então também na história acontece essa jornada que é quase interminável em busca da verdade. Eu não sei, eu fiz um livro de ficção, um romance, eu não tenho que demonstrar que eles foram executados, eu só disse o que eu senti. E como me pareceu que eu tenho que ser, primeiro, leal comigo mesmo, para poder ser leal com os leitores, eu fiz um romance em que eu passo esse sentimento. Eu saí da leitura das biografias, da visita ao cemitério, de tudo o que eu pensei, senti e li, com a impressão de que os nazistas fizeram uma trama muito bem urdida, como eles sabiam fazer muito bem, para parecer suicídio aquilo que foi uma execução. Pelo menos da Elizabeth, acho que foi uma execução. Ela devia estar atrapalhando aquela coisa arrumadinha. Te digo mais, Maurício. A Taquara deixa vazar essa organização, que a ordem era levá-lo vivo à Alemanha. E o Alberto Dines obtém do Albert Speer, um pouco antes de o Speer morrer, um depoimento dizendo que a morte do Zweig foi muito celebrada na Alemanha. A do Stefan Zweig, ninguém falou na lote, também ali. E o Albert Speer, depois disso, vai à BBC e morre minutos antes de entrar na televisão inglesa, na BBC, para dar um depoimento sobre aqueles anos, que era tido assim como um dos nazistas limpos, né? O bom nazista, como se pudesse haver o bom nazista, né? Mas ele foi tratado assim pela imprensa mundial, né? Como o bom nazista, né? Então ele disse isso, ele disse que foi celebrada a execução, foi celebrada a morte de Stefan Zweig. Se foi celebrada, eles queriam, e se houve suicídio, que bom. E tem uma carta, um artigo do Rubem Braga, muito rigoroso em defesa do Zweig, porque começaram a chamar o Zweig de covarde naqueles dias. E também o prêmio Nobel Thomas Mann reclamou muito do suicídio do Stefan Zweig. É um desertor. Depois morre, se suicida o filho do Thomas Mann. E ele nem vai ao velório, nem ao enterro, nada. Então, para além do romance, há um caldo geral em que meu livro, para não encher a paciência dos leitores, não que eu acho que os biógrafos encham, mas eu quis fazer uma leitura para você pegar, abrir o livro e ler. E eu acho que eu estou conseguindo isso, porque está numa segunda edição em 40 dias, é um bom sinal, né? Não, o Lotte Zweig é um excelente livro, um livro interessantíssimo. Dionísio, obrigado aqui por sua participação no Leitura. Sucesso para o Lotte Zweig. É uma reconstituição de época interessantíssima e uma polêmica, né? Levantada de uma polêmica. Obrigado por sua participação aqui no Leituras. Obrigado, Maurício. Se você me permite, queria dizer que agora a batata está assando na mão dos leitores, né? Porque eles terão outros motivos. Eu já... Posso te falar só mais uma coisinha? Claro. Eu recebi uma carta de um descendente de imigrantes alemães do interior de Santa Catarina, me mandando documentos que diz que um irmão não reconhecido do Stefan Zweig se escondeu numa pequena cidade de Santa Catarina e foi médico lá, se chamava Vitor Zweig, e foi médico lá, e mandou numerosos documentos. Então eu gosto muito dessa coisa do depois da produção, né? E o e-mail, a gente está vivendo um novo renascimento, o e-mail, a internet, deu a possibilidade de o leitor dizer umas coisas também. E eles me mandam por e-mail, escrevem, mandam coisas. E por último, que não seja demais, dizer que você já deixou passar tantos escritores aqui, que isso aqui ficou uma espécie de arco de triunfo, não é? Todo mundo que publica um romance passa pelo Maurício. Parabéns pelo seu programa, que é muito
muito assistido. Muito obrigado. Muito obrigado. A intensa dor de uma perda. Muitas são as obras clássicas movidas por um sentimento destes. Quando um fato assim remoía o artista, ele corria para se curar nos papéis. E aí a reflexão, às vezes, controlava um pouco da emoção. Com a escritora Fal Azevedo, o calor do pranto não se dissipou. Em seu livro Sonhei que a Neve Fervia, lançado pela Rocco, ela conta a trágica experiência da morte do marido. E conta pela internet, no instante preciso em que o corpo, fulminado por uma parada cardíaca, ainda esperava o IML. A necessidade de encontrar outras vozes com quem compartilhar sua angústia e desespero deixou o livro carregado de um sentimento honesto e vivo. Interessante também é perceber que, mesmo escrito para um blog, no papel o texto não perde a força, e aí sobrevive uma nova questão. Contradizendo McLuhan, o meio não é a mensagem. A mensagem de Fal até ganha mais força e vivacidade quando lida impressa, pois o sentimento de permanência que recebe a faz mais sincera. Uma carta de amor, sim, que se escreve ao longo dos meses, mas também uma declaração de humanidade e superação. Há outras perdas que encantam e comovem os escritores, e aí elas podem ser alheias, como o desfazer-se de uma relação, de um casamento, que pode provocar um novo relacionamento. Este é o tema do romance de estreia de Ana Maria Machado, Alice e Ulisses, de 1983, mas agora reeditado pela Alfaguara. Alice se separa do marido e logo encontra Ulisses, um cineasta preso a um relacionamento de aparências. E daí vem a paixão. Este seria um enredo banal, mas Ana o faz crescer com uma habilidade rara. Além das claras referências literárias, o romance ganha corpo ao mergulhar profundamente na alma dos personagens. Tudo é angústia e prazer. Esta dualidade de sentimentos vai mapeando um mundo complexo, sim, mas imensamente real. E aí está o pulo do gato. Ana Maria Machado, desde sempre, soube catar na própria vida as razões para sua escrita. Por isso, este é também um texto vivo e honesto, embora fale de homens e mulheres imaginários. O permanente e necessário diálogo entre a vida e a ficção. Sonhei que a Neve Fervia, de Fal Azevedo, e Alice e Ulisses, de Ana Maria Machado. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.